Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça e tantos outros personagens do folclore brasileiro são lendas que conhecemos desde pequenos. Muitas vezes nem sabemos dizer quando entramos em contato com essas histórias, como se elas sempre tivessem feito parte do nosso repertório cultural. Essa impressão é construída pela tradição oral, que há anos é passada de geração em geração. As pessoas contam histórias, as pessoas têm receitas, as pessoas têm uma série de coisas ao longo da vida que, quando elas vão repassando de mãe para filha, de pai para filho, essa tradição vai se perpetuando a ponto de hoje a gente nem saber muito de onde ela vem, né? A gente só sabe que a gente aprendeu coisas a partir da nossa própria história. Essa manifestação cultural molda e conserva costumes de povos no mundo inteiro. É tão marcante que virou tema de uma data comemorativa internacional, o Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. A escolha da data nos leva ao ano de 1846, quando em 22 de agosto a palavra folklore, que significa folclore na língua inglesa, foi criada pelo escritor inglês William John Thoms. Por definição, a palavra valoriza os fenômenos típicos das culturas populares, já que folk quer dizer povo, popular, e lore significa cultura, saber. E esse saber do povo abrange muito mais do que as lendas que já conhecemos. O folclore inclui manifestações e tradições na música, na gastronomia, nas vestimentas, nas festas, nas brincadeiras infantis, no artesanato, e todo esse repertório cultural aqui em São José dos Campos é conservado e perpetuado pelo Museu do Folclore. Aqui em São José a gente traz muito essa noção do Vale do Paraíba como um todo, essas relações com o rio, né, os piraquaras, essas populações em volta do rio e que acabaram, através desse contexto, desse território, desenvolvendo as suas práticas, como hoje se conhecem as figureiras, né, que trabalham com argila. O Dia do Folclore se tornou uma data oficial no Brasil a partir de um decreto, assinado no ano de 1965. O documento ressalta o papel do folclore na formação cultural do país e estimula a propagação da cultura popular nas instituições de ensino nos níveis primário, médio e superior. Datas como essa incentivam esse reconhecimento e colaboram com a preservação das identidades regionais. Quando a gente fala de folclore, a gente precisa lembrar que a gente está falando de muitas coisas no sentido de valorizar patrimônio imaterial. Então, essa data, ela serve muito para a gente olhar para o que às vezes é tão cotidiano, tão presente no dia a dia e que não parece uma coisa importante de ser valorizada, que é o que cada um traz consigo e vai selecionando para si ao longo da sua história, né? As crianças são protagonistas dessa disseminação e perpetuação dos saberes dos povos. Histórias aprendidas na infância acompanham os pequenos no crescimento até a vida adulta. Nesse caminho, eles seguem repassando a cultura. A tradição, né, nossa do folclore, ela é muito importante porque traz características e vidas e rotinas da nossa região, né? E para as crianças aprenderem isso, ouvir as histórias, isso também vai perpetuar o folclore da nossa cidade, o folclore da nossa região. Então, para as crianças é importante elas saberem disso e também as gerações futuras, né? De sempre saber como que era, como que está, e isso é um patrimônio nosso, né? E quase como uma gentileza em retorno, quando conhecem e espalham a cultura popular, as crianças crescem e se desenvolvem impulsionadas pelo lado lúdico do folclore. Toda criança tem esse lado, né, de medo, tem esse lado de o mistério, o que vai acontecer. E as lendas, elas trazem essa realidade para a criança de uma forma de ficção, lúdico, e isso ajuda ela a superar também alguns medos, algumas coisas que ela passa, né, dessa experiência. Então, as histórias das lendas, o folclore, traz isso como um desenvolvimento para a criança, dela se sentir mais firme, com segurança.